Ela mesma afirmou que irá. Nesse caso, mesma tem função de adjetivo. Ela mesma, eu mesma, nós mesmos, eles mesmos. Você concorda com o pronome a que você se refere. Todavia, a palavra mesmo pode ser sinônimo de realmente. E aí, nesse caso, ela atua como um advérbio. Por exemplo, você vai mesmo? Você vai realmente? Aí, é claro que você manterá no masculino. Para os demais casos, quando mesmo tiver essa função de adjetivo, eu mesma, ele mesmo, nós mesmos, elas mesmas, você fará concordância com o pronome. Em cima junto diz respeito ao verbo encimar. A coroa em cima a cabeça da santa. Encimar. A coroa em cima junto. E em cima separado é o em cima que você conhece. Coloque a bolsa em cima do aparador. Etc. vem do latim et coetera, que significa e outras coisas. E é uma conjunção aditiva e nós não usamos vírgula antes das conjunções aditivas, de modo que você não deve usar vírgula antes do etc. Todavia, para alguns gramáticos, essa regra não faz mais sentido e para eles você pode sim colocar vírgula antes do etc. Sobre o etc., o que não pode faltar é o ponto final. Parabéns. Etc. leva ponto final. É isso. Pode colocar vírgula depois de no entanto no início de frase? Só não pode como deve, afinal são adversativas. Você deverá colocar vírgula em todas as adversativas que vierem no início das frases, com exceção do mas. Exatamente, com exceção do mas. Entretanto, vírgula, contudo, vírgula, todavia, vírgula, no entanto, vírgula, porém, vírgula, sempre com vírgula, começando a frase. Todavia, vírgula, se a frase começar com mas, com a conjunção adversativa, mas você não colocará vírgula. De acordo com a gramática, pelo fato de o mas não ter corpo gráfico, ou seja, pelo fato de ele ter apenas 3 letras, não deve haver a vírgula depois dele quando o mas iniciar uma frase. Em quase uma década de Instagram, é a primeira vez que leio essa pergunta. O correto é atenho-me. Nós não iniciamos frases com pronomes oblíquos átonos. Atenho-me. Atenho-me ao meu trabalho. Não gosto de fofocas. Atenho-me ao que é essencial e deixo bobagens para lá. Atenho-me ao que é importante. Não gosto de frivolidades. Atenho-me. Chiquíssimo. Atenho-me. Perco tempo apenas com. Dou atenção apenas para. Atenho-me. Entendeu? Lindo. Perca é verbo. Não perca tempo e estude. Perca é verbo. Perda é o substantivo, é a coisa que ocorre. Houve uma perda lastimável. Fulano acabou de falecer. Perda. O carro deu perda total. Deu PT, deu perda total. Perda com D é o que ocorre. Perca é verbo. Não perca tempo. Grave a frase não perca tempo e com certeza a partir dela você fará todo o raciocínio necessário. Não perca tempo e estude. Perca, verbo. Perda, a coisa em si, o que ocorreu. Pretérito mais que perfeito. O pretérito mais que perfeito é o passado do passado. Como assim? Quando eu cheguei, a banda já tocara. Ou seja, eu cheguei no passado. Eu cheguei, isso é passado, é óbvio. É o pretérito perfeito. Aliás, pretérito significa passado. Eu cheguei, isso é passado. Pretérito perfeito, perfeito. Quando eu cheguei, a banda já tocara. A banda já tocara. Tocara é o mais que perfeito.
Por que que é o mais que perfeito? Porque existe um critério de perfeição. Quanto mais passado, mais perfeito. Ou seja, o pretérito mais que perfeito é o mais passado. Entendeu? Quando eu cheguei, pretérito perfeito, a banda já tocará. Pretérito mais que perfeito. A gente só usa o mais que perfeito com o perfeito. Excelente pergunta. É muito simples. Se o que vier depois do porquê tiver ocorrido antes do que está escrito na outra oração, é causal. Como assim? Ela chorou porque brigou com o namorado. Brigar com o namorado ocorreu antes ou depois de ela chorar? Ocorreu antes. Logo, porque brigou com o namorado é uma oração subordinada adverbial causal. Maravilha. Ela chorou porque os olhos estão vermelhos. Os olhos estarem vermelhos é uma coisa que ocorreu antes ou depois de ela chorar. Ocorreu depois. Logo, porque os olhos estão vermelhos é uma oração coordenada explicativa. A regra é muito simples. Se se tratar de um ambiente virtual de trabalho, se se tratar de uma conversa com um colega de trabalho, com um chefe, você escreverá do modo correto. Não é VC, é V-O-C-E, acento circunflexo. Não é PQ, é porque, por extenso. Você não abreviará absolutamente nada. Você não abrirá mão das vírgulas, não abrirá mão do sinal grave indicativo do fenômeno da crase, de nada disso. Até porque uma vírgula mal colocada ou não colocada pode gerar ambiguidade. A última coisa que você quer é criar confusões no seu ambiente de trabalho. A mesma coisa ocorre com o sinal indicativo da crase. Escreva corretamente.